do jogo, da derrota do Fluminense. O Fluminense perdeu, o Flusão perdeu, Nubla. Flusão eliminado, perdeu pro Rapaz, Chelsea. Não deu nem graça, eu achei. Fiquei triste. também achei. E mais, eu estava aqui, olha, eu nunca vesti uma camisa que não fosse a do Glorioso Esporte Clube do Recife, quer dizer, glorioso no passado, que hoje é o último colocado no Brasileirão. Pois é. Resolvi vestir a do Fluminense, porque eu via como uma grande oportunidade de um time brasileiro chegar na final dessa primeira Copa. Mas, enfim, o Flu que ia, não foi. Mas vamos Sabe chamar o que, que não foi também? O teu cabelo, né? Que tá meio bagunçado aí. Não foi. O penteado Rapaz, não foi. deve ter sido desespero pela Tá meio. derrota do Pode ser. Fluminense, Ah, não é boa. verdade? Consegui um álibi. Ó, a Não, gente não é tem. bom. Não, lógico, foi isso. Ah, temos uma repórter hoje, Maria Clara, repórter do Metrópolis, está ali com a torcida do Flusão, num bar aonde? Eu não sei, saberemos em breve. Cadê você, Maria Clara? É aonde esse bar? Explique. Onde é que você Oi, está? Guga! Oi, Como é... Oi, Noblar! Maria. Oi, Maria Clara, onde é que você está? Gente, Onde é estou que no você está? Brasólia, no Brasólia, aqui perto do Mané Garrincha, um pouco mais para cima. Ah, Hum, e como é que foi aí o comportamento dessa brava torcida? Ó, a gente tá hoje tá com a torcida organizada do Fluminense aqui. Momento nenhum eles pararam de cantar, torcer. Gente, tá gritaiada até agora. Finalizou o jogo, 2-0 pro Chelsea, igual vocês falaram. E eles cantaram o hino do Fluminense do começo ao fim. Agora tá tendo sorteio, mas a casa tá cheia. Se vocês olharem, tá lotada de tricolor. Sim, aê. mas no fim do jogo, ao constatar, conferida a derrota, como é que eles reagiram? Ainda continuaram gritando pelo Fluminense ou ficaram mais quietos? Incrível que pareça, na hora que saiu o primeiro gol do Chelsea, eu fiquei até assim, vai, saiu o gol, porque não abaixou o tom, eles continuaram gritando. No segundo gol, teve uma meio tipo, um silêncio, sabe? Meio, poxa, vamos ter que ir mais atrás, ainda mais, por ter sido de novo o João Pedro, né? Foram dois gols dele, a Lens não Pois é. ficou hoje, foi e aí ficou mais quieto o clima, mas não deu 2 minutos, eles voltaram a puxar ainda mais os cantos, os gritos. É surreal a atmosfera, de Eles verdade. estão orgulhosos aí do Fluminense ou hoje caiu a realidade de que a gente está muito distante aí do futebol europeu mesmo? Olha, pelo que eu conversei com a galera, apesar da gente ter deles serem perdido, né, de 2-0, é o quarto melhor time do mundo ali, ainda tem a disputa no sábado de terceiro lugar, É mas verdade. eles estão ali entre os quatro, né? E se parar para pensar, ano passado eles disputaram até a última rodada do Brasileirão para não cair. Então, assim, eles estão orgulhosos pelo fato de ter o time É verdade. que são jogadores mais velhos, né? E, enfim, eles estão tristes, mas conformados também pelo fato de ser o único brasileiro na semifinal. Isso eu acho que pesou aqui bastante. Boa, boa. Faz Boa. a última. Tiver Maria uma para Clara, me diga, fechar. você torce por qual time, Maria Clara? Só por curiosidade. Pode dizer Eu sem sou medo. Flamengo. É lógico que é Ah, Eu Flamengo, sou fala né? De baixinho, Brasília. Flamengo. Só tem fala Flamengo. baixinho. Fala baixinho. Então você foi para ir Eu para secar o Fluminense, é isso? É isso? Não, pior que mesmo sendo flamenguista, eu tava feliz de ver um brasileiro. E não é puxando saco, não. Eu tava feliz mesmo. Tava meio assim com o Palmeiras, mas com o Fluminense, não. Bom, Maravilha. Mas nós não, não tá queremos todo mais mundo animado expor, aqui. nós não queremos mais expor você a um eventual ataque de fúria dos tricolores. Mas muito obrigado por sua participação no nosso Obrigado. programa e volte mais, por favor. Pode Tá deixar. bom? Obrigada. Boa noite. Um beijo para Boa você. noite, Maria Clara. O Fluminense teve dois momentos, que foi aquele gol que o cara salvou em cima da linha
e o pênalti, que para mim foi pênalti, para muita gente não foi, mas para mim foi pênalti, que foram momentos que podiam ter mantido o Fluminense no páreo, Sonhando, sonhando. sonhando. E aí, quando você entra no segundo tempo, que o Renato Gaúcho tira o terceiro zagueiro, desmonta um pouco o esquema tático, que era mais defensivo, que ele vinha fazendo durante todo o campeonato, até porque das quatro equipes brasileiras, a que se esperava menos era o Flu e que entregou mais foi o Flu. Então você teve, quando ele muda o esquema tático, ele toma um contra-ataque, e aí o Chelsea tem muito mais qualidade, né? Porque tem É, um elenco muito mais estrelado, muito mais caro. O Chelsea é uma equipe que vale bilhões, né? E o Fluminense, acho que o Chelsea, se não me engano, é 1,4 milhões de 400 milhões de euros. O mas Fluminense é Fluminense é pra ter. 27 bilhões, 270 bilhões, e o Fluminense é 86. A diferença é enorme. O que se ficou claro foi uma diferença de orçamento, acho que não de futebol. Acho De que o futebol sério? brasileiro, acho que o futebol brasileiro se sai muito bem nesse campeonato, Não. sinceramente. O Brasil, quem ganhou hoje do Fluminense foi um brasileiro, inclusive. Foi um jogador que saiu da base do Fluminense, que marcou os gols hoje da vitória do Chelsea. O João Pedro, né? Que é um craque. É um garoto Exatamente, que jogou. Ou exatamente. seja, o Fluminense perdeu para o Fluminense, o Fluminense perdeu para um brasileiro. Com relação à imagem do Brasil no futebol, a gente continua tendo uma imagem positiva. Agora, os times do Brasil, que de fato estavam trazendo um hype para o futebol brasileiro, todo mundo, o Brasil está indo muito bem. Eu acho que não terminou. Hoje terminou meio mal, eu achei. Hoje passou a imagem de que, de fato, a gente ainda está muito atrás, né? A Mas a realidade se gente, impôs, a gente está muito atrás, ficou feio, eu achei. Hoje eu ficou não um acho pouco que feio. ficou feio, não. Não achei, não. Eu Achei estava achando mais que, bonito antes. achei Agora eu que o acho que final, a eu diferença é achei, muito grande. Foi isso que não, a pareceu aí. diferença, André é um fonista, André é um fonista, sempre Total, foi. sempre. Todas as vezes ele acredita que o Brasil vai ser campeão do mundo. Eu posso dar melhor depoimento na condição honrosa de pai de vocês, que você sempre, André, acha que vai ganhar todas as Copas do Mundo. E quantas vezes você já viu o Brasil ser campeão na sua vida? Eu acho que só no duas. Penta, não? Duas, né? No Duas. Tetra e no O Penta. Tetra e o Penta. Pois é, mas não adianta. Mas olha só que números interessantes. Nessa Copa de Clubes, o Brasil tinha 141 jogadores. Não tem nenhum país nessa Copa de Clubes com mais jogadores que o Brasil. Depois vem a Argentina com 103. E aí cai para a Espanha com 54. A gente tem quase três. Tudo bem, a gente tinha quatro clubes brasileiros na Copa do Mundo por competência do Brasil, que, enfim, classificou quatro clubes aqui nas ligas sul-americanas. Mas só que desses 141 jogadores brasileiros, 46 ocupavam, enfim, espaço em 20 times que estavam no campeonato, ou seja, dos 32 times que jogaram a Copa do Mundo, 20 tinham brasileiros. Então, assim, não é falta de material humano que leva, por exemplo, a seleção até onde ela está. É falta de planejamento, organização, treinamento. Aí você tem um monte de coisa, da equipe estar aqui mais junta, de desafios mais maiores para a seleção estar tendo com amistosos com europeus, que isso acabou desde que eles fizeram a Liga das Nações, isso diminuiu demais. Mas assim, existe um material humano, né? Para vocês terem uma ideia, até as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, quando você escolhe lá o melhor jogador da partida, 22 jogadores escolhidos como melhor da partida foram sul-americanos, 9 vezes brasileiros, e só 15 foram europeus. Só não, mas 15 foram europeus. Então, assim, o problema é o João Pedro. João Pedro ganhava, no início do Fluminense, ele jogava por cesta básica. Sexta E, base. e hoje o João Pedro é uma das estrelas do Chelsea, e pode virar um selecionável no futuro, porque o menino joga muito bem. Então, assim, a diferença de investimento e de grana leva a gente a perder esses talentos muito cedo, né? A gente Sim.
os revela e eles vão embora muito cedo. Então não falta material humano, falta você montar um time, né? Eu não vejo nenhuma seleção hoje no mundo que o Brasil, bem treinado, não possa enfrentar. Eu vejo seleções equivalentes. França, Espanha, que hoje é que está jogando o melhor futebol, mas é treinamento. Eu acho que não falta talento. É E verdade, Mas a agora, gente claro, não tem falta. tempo, mas a gente tem tempo para treinar um time desse? Até a Quanto Copa tempo não a dá gente mais vai tempo. ter para treinamento? eu acho que a história do recente do futebol brasileiro joga esse discurso mequetrefe do Guga por água abaixo, de que não tem tempo. Tá vendo, Guga? Porra, Porque a primeira vez que a gente convida o cara e ele já te Amanhã chama que de é trash. mequetrefe. Já. Não dá. Eu tinha dito para você, Complicado. não ia dar certo esse Complicado. negócio. Mas, enfim, porque Bem que é trash. em homenagem ao inventor do Chama programa, um continue, André. flamenguista, um Vá, patriota. não, fale. É complicado. Vá, a vá. O questão cara é é que, patriota no é que futebol. eu não posso vir participar da outra pauta do programa. Não, mas continua. Então se Mas na continue. pauta Vá, futebolística, fala então. porque se você ver Por que que dá tempo? São 10 as jogos até a duas Copa. últimas Copas que o Brasil ganhou, o Brasil formou o time após a eliminatórias. Tanto em 94, que a gente se classifica na Bacia das Almas, a gente começa a dar uma virada nas eliminatórias naquele 6-0 com a Bolívia em Recife, cidade inclusive Em Recife, não, por favor. No No Recife. Recife. exatamente no Pode um, Recife, uma Recife é pessoa que nasceu masculino. lá não No cidade pode falar Recife. isso. localizada na República É, é. de Você Pernambuco. quer irritar um pernambucano, você Ele chama nasceu lá, em o André. Recife. Não é em Recife. O Aliás, André você nasceu lá. nasceu lá. Você É nasceu lá, verdade apenas que isso. Então, acidentalmente. mas com Eu muito e sua orgulho. mãe, a Eu gente tive já essa morava em sorte, o Guga Salvador. teve A esse gente já azar. morava em Salvador. O Guga não teve essa Aí sua sorte. mãe, com a mãe dela e a irmã moravam no Recife, ela resolveu ir tê-lo no Recife. É Mas verdade, Exatamente. mas Então, em logo. 94, a gente começa a virada das eliminatórias Não, naquele sim. 6-0 e o time se classifica com aquele jogo fantástico do Romário Não, e contra o aí em Uruguai e não tinha 98, time. E em 98, e em 98 não, 2002, 2002. o time troca de técnico, se eu não me engano, no período das eliminatórias, passou o Leão, passou o Candinho, entrou por último o Filipão, que jogou 2 ou 3 jogos eliminatórios e classificou o Brasil num jogo no Rio Grande do Sul. Agora eu não me lembro contra quem foi, o Luizão, inclusive, fez o gol, e que foi também na Bacia das Almas. E Bacia nesse das período, Almas. É Bacia das velho, né? Almas, Das né? Almas. É na É, década de 40. é demonstração de conhecimento, viu? Década de Exatamente. 40, a É galera esse falava isso. Vai. conhecimento que eu estou demonstrando que Bacia vocês das Almas é foda. aparentemente não têm futebolisticamente. E aí o Brasil É se por isso que a classifica gente só como. pediu socorro a Foi, você. claro. Então, Não, então que bom que ele estudou, pelo menos. O Brasil se Ele se classifica. Ele preparou, se ele se preparou, preparou. pegou Não é que eu me dados. Isso é Que preparei, bom, bom. isso eu Ele se que assisti. bom. preparou, ele se Eu Não, pegou preparou. dados, assisti pegou isso. dados Eu do Mundial. assisti isso. É, Então ele foi no você Google, tem. foi no Google. Então Pegou você no chat tem. GPG. Pediu o Peraí, chat deixa o GPG, André dá os dados. falar. Deixa o Então, André falar, senão dá Então, problemas O GPT. internos. Brasil se Esse classifica em negócio. cima da hora nas duas últimas Copas que ele ganhou. Já nas Copas, as recentes que ele perdeu, o Brasil deu um show nas eliminatórias, tinha time formado, tinha time organizado e perdeu. Eu não estou Então é dizendo que a melhor gente ir mal vai. das eliminatórias. Não acho isso, acho que o É, sofrimento é Peraí. sempre ruim. Mas eu não acho, eu só estou dizendo isso, eu não acho que a gente está bem agora. Mas eu não acho que é impossível você conseguir não, organizar o time. Não, porque impossível. você veio dizer que é muito difícil, que está em cima da É, não hora. falei que é Eu impossível. acho que a gente Falei que tem é um muito difícil. técnico agora muito bom, melhor que os outros que a gente Claro, agora tinha. temos um técnico E eu interessante. acho que a gente tem que Jogadores bons, tem etc. jogadores bons e que tem condição como teve antes. Claro, não dá para comparar também essa geração de jogadores, principalmente com a de 2002, que era absurda, Era um né? monstro. Você tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo ali na Adriano, frente. depois. Não, Não, em Adriano, 2002 Adriano é e depois. 2006, Adriano. Adriano é depois. Adriano é 2006. 2006. Que a gente perde para a Então, França. assim, mas de qualquer forma, você não tem nenhuma seleção, na minha opinião, que desponte nesse lugar. Olha, eu tenho milhares de talentos. Não tem. Aliás, nunca teve. O Brasil que sempre se. O Brasil e a Argentina tem o Maradona ali, o Messi, Não, a sempre Argentina é incrível também. despontaram com grandes estrelas. É, são os dois maiores As outras celeiros. seleções sempre ganharam mais no coletivo.
né? A real é que Então Brasil e o Brasil Argentina. vai precisar ir para esse Mas lugar do vocês não coletivo. conseguem falar um sem interromper o Claro, outro, não, ele não? tá falando muito. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina são os maiores celeiros do futebol, concordo. E os times da Europa, a realidade é que eles só batem de frente as seleções com o Brasil e com a Argentina, porque eles colonizaram o planeta inteiro. Porque se fosse depender só do espanhol raiz, só do alemãozinho raiz, só do inglês raiz, eles não eram. Se bem que a Alemanha ainda é mais raiz que os outros. Mas a Inglaterra, a Espanha, a França nem iam ser nada se não tivessem colonizado o mundo inteiro. Essa é a verdade. Eles ia ter um futebol medíocre. Os craques da França, ou é de colônia, ou é argelino, como é o Zidane, ou é descendente de alguma colônia da França. Os craques de Portugal, muitos também agora são de colônias. Os craques da Espanha e jogadores da Bélgica, eles são muitas vezes imigrantes, né? É Sim. sérvio, é bósnio, e aí eles conseguem formar grandes seleções. Agora, puro sangue mesmo do teu país, do teu celeiro, aí é Brasil e Argentina disparado. E Alemanha em terceiro. Itália também, quem sabe em quarto. Ô, Guga, Mas a gente realmente tem muito talento. Eu também Agora, a gente concordo com o André. falou pouco do Fluminense. O Fluminense foi muito bem, assim, eu acho. Eu acho que o você acha que Fluminense. ele jogou muito bem Não, hoje? não, não acho que foi o melhor jogo do Fluminense, Não, longe foi disso. péssimo hoje, pelo amor Mas de eu Deus. acho que o Chelsea é um time que veio Hoje subindo. foi ridículo. O João Pedro só estreou nas quartas de final, pessoal. Esse que menino que fez os É, gols hoje. acabou de estrear no Chelsea. Ele acabou de estrear no Chelsea. Assim, É o segundo jogo. mas assim, você tem dos times brasileiros é o que se esperava menos e é o que entregou mais. Sim. E foi surpreendente, porque o Flamengo tem um elenco melhor, todos os outros têm elencos melhores, apesar que o John Arias fez uma Copa muito impressionante pelo Ele é um Fluminense, que é Mas esse hoje, colombiano, mas sabe? hoje eu não achei que ele jogou essa bola toda, não. Não, acho que o gol foi muito cedo, o Fluminense estava acostumado a sair na frente, né? Os últimos dois jogos o Fluminense saiu na Hoje o frente. Fluminense errou muito. A gente não Não viu o foi mais ou Fluminense menos o errando que passe, que aconteceu, nem hoje. não foi mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo, que cometeu dois erros no começo do jogo, aí pronto, acabou o jogo para eles? Foi, basicamente isso. Acontece, futebol é detalhe. Esse é um clichê, mas é verdade. Não, mas Futebol é hoje. detalhe. A gente perdeu a Copa do Mundo porque saiu um gol contra, a bola bateu o gol do Chelsea com o Palmeiras, que faz o 2-1, uma sorte danada que a bola desvia no zagueiro e passa pelo goleiro do Palmeiras. Cara, Mesmo sendo, a mesmo eu real Eu sendo é. tô ach... corintiano, eu torci pelo Palmeiras. Os corintianos vão me matar, mas eu torci. Mas Eu, eu tô achando vocês muito fanistas, como eu sempre, não tô mas muito enfim. fanista, não. E hoje fiquei triste, porque E- estava até mais empolgado com a atuação do Brasil, dos times do Brasil. Achei que o Bayern humilhou o Flamengo, e hoje eu senti que o Fluminense foi Não quase foi humilhado. Chegou humilhado, não perto. foi Chegou humilhado. perto. Se fosse três a Teve um zero tinha momento, sido humilhante. teve um momento do jogo Chegou ali, perto. teve um momento do jogo ali, aos 70 minutos, tal, que o Fluminense perdeu e o Chelsea brincou um pouquinho. Mas depois o Fluminense se reorganizou e No jogou finalzinho, o direito. Fluminense conseguiu recompor um pouco, mas Não consigo infelizmente. enxergar, eu acho que o papel que os times brasileiros fizeram eles foram muito Não, foi melhores do melhor do que que a se gente esperava, que a gente imaginava. esperava uma desgraça. A gente Porque é o que Agora eu tô esperava. vem falando, cá, olha só, pessoal, os três, dos quatro finalistas, é que é sempre bom ressaltar isso. Os orçamentos são de bilhões de euros e o Fluminense Sim, é é isso. 84 milhões. Infelizmente. É isso, Então, infelizmente. levando isso em conta, André, e não tem como não levar isso em conta, nós não vamos mais ser campeões mundiais do mundo nunca, a não, não mas ser por isso Com não tem time nada a acidente, não, com ver. a Só não com seleção. ser por, Com seleção. a seleção, não Com ser sim. por seleção não tem acidente. Eu estou orçamento. falando seleção, a não Não, ser por seleção. acidente. Não, Não, você está Esse seleção. comprando critério. a tese do teu primeiro convidado, que eu peguei ela pela metade, queria até ouvir, porque eu não ouvi Não, ela foi inteira. boa a tese. Agora, a seleção, a gente tem o maior celeiro de jogador do mundo. É óbvio, tá? Como mostrou o André com os Mas não dados que ele ficam passou. aqui, eles vão embora, E daí? claro. Mas a seleção, Sim, eles têm mas que a jogar pelo seleção é a Brasil. Ah, sim, seleção. é. E aí, para treinar a seleção, o tempo Não, é pouco. seleção é seleção. Agora, ganhar com o clube, eu quero ver quando vai acontecer. Aí eu pago para ver também. Não, com o Ganhar com o clube não time, o tem Mundial jeito. da FIFA, Apesar vai de ser um que milagre a se gente acontecer um também dia. tem que reconhecer que o Campeonato Brasileiro tem
do ponto de vista, inclusive, financeiro, Tem, crescido tem, bastante, tem, claro. bastante. Tem, não é pequeno, não. Inclusive, tem um estudo, eu esqueci, mas já foi publicado Esqueceu o Google, hoje. tá vendo, Google? Tá Não, É, eu o vendo, chat Google? GPT eu falhou. esqueci É, é, o instituto que fez o estudo, enfim. é. Mas que mostra que hoje a Liga Brasileira é a sexta maior do mundo e a segunda mais competitiva, do ponto de vista de você ter mais times com possibilidade de ser Ah, campeão. isso é Mas é a legal. sexta melhor do mundo. É a cesta mais rica, você É, quer dizer? não, Vem cá, melhor. quanto tempo ainda Melhor? tem a lista de programa? Ó, acabou o tempo, galera. Já passou dois Foi-se, minutos? foi-se. Já Ou seja, passou vocês 2 minutos? perderam a oportunidade Eu de só continuar queria com saber do essa André. Peraí, enciclopédia André. futebolística.